Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. Hoje com o pastor Joseph Prince. Glória a Deus. Aleluia. O apóstolo Paulo nos diz no livro de Gálatas: vocês receberam o Espírito, foi porque vocês guardaram a lei? Ou pela pregação da fé? A resposta é que recebemos o Espírito não por guardar a lei, mas por ouvir a palavra. A outra pergunta que ele faz em Gálatas 3 é: o Deus que opera milagres, o verbo está no presente, o Deus que opera e continua operando milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela pregação da fé? E a resposta é pela pregação da fé. Nós não recebemos as bênçãos porque guardamos a lei. Nós não fomos salvos porque fomos obedientes aos preceitos da lei. Não fizemos nada, não foram nossas obras, mas a pregação da fé. Pela graça através da fé. O sistema de entrega de Deus, a forma como Deus entrega a cura, salvação, a paz e bem-estar em todas as áreas da sua vida, é pela pregação. A Bíblia diz assim: pela loucura da pregação, agradou a Deus. Ou seja, Deus se agrada desse método. Deus ordenou esse método para que pela pregação ele salve, cure e liberte. Diz na Bíblia que agradou a Deus. Glória a Deus. É pela loucura da pregação que Deus entrega as bênçãos dos céus. Seja cura para o seu corpo, paz para a sua mente, bem-estar financeiro. Deus entrega tudo isso pela loucura do Evangelho. Essas pessoas ouviram a palavra, eu não precisei estar lá, mas pela pregação da fé os milagres aconteceram. A loucura da pregação está alcançando o mundo. Deus salva você, Deus cura você, Deus liberta você. Coisas estão acontecendo lá na sua casa, sem você estar lá fisicamente. Coisas estão acontecendo na sua carreira, no seu local de trabalho, na sua atividade profissional. Enquanto escuta a palavra, boas coisas estão acontecendo. O sistema de entrega de Deus é a pregação da fé. Agradou a Deus que pela loucura da pregação, deixe-me lembrar, não pela loucura dos pregadores. Ok? Mas a loucura da pregação. Amém? Está pronto para mais pregação? Está preparado para que o Senhor entregue para você suas bênçãos e dádivas? Esse é o sistema de entrega de Deus. Lembre que você veio para adorar e louvar a Deus. Isso é bom, mas é quando alguém está pregando o Evangelho que Deus liberta e Deus cura e salva. Eu quero hoje falar especificamente das cidades de refúgio. Você está pronto? Josué capítulo 20, versículos de 1 a 8. Lembre-se que as cidades de refúgio não foram uma ideia do homem. Foi ideia de Deus. Vemos no Antigo Testamento que tinham 6 cidades de refúgio. Para alguém que cometesse homicídio, podia ir para a cidade de refúgio. Mas hoje, a cidade de refúgio é nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui estavam os tipos. Diga tipos. São sombras. Diga sombras. Você pode ver minha sombra aqui, a luz está sobre mim. A minha sombra não sou eu. A sombra diz que alguém está próximo. Esses textos do Antigo Testamento não são literais hoje, mas contêm verdade. São sombras da substância. As cidades de refúgio são nosso Senhor Jesus Cristo. De qualquer forma, vamos ao Antigo Testamento e vamos ver Cristo nessas sombras. Você está pronto? Disse o Senhor a Josué: diga aos israelitas que designem as cidades de refúgio, como lhes ordenei por meio de Moisés, para que todo aquele que matar alguém sem intenção e acidentalmente... Você lembra? Eu disse na semana passada que era para pessoas que cometeram homicídio de forma involuntária, homicídio culposo, de forma acidental. A Bíblia nos dá um exemplo em Deuteronômio 19. É um dos textos que menciona a cidade de refúgio. Em Deuteronômio, por exemplo, diz de alguém que está cortando madeira, o machado não está preso, e quando ele vai cortar, o machado sai e atinge alguém. Ele não tinha premeditação de matar no seu coração, não existia ódio no coração dele.
Isso é homicídio culposo. O que aconteceu foi que na cruz Deus colocou todos os nossos pecados e até os pecados de Israel, o seu crime contra o Senhor, o Messias. Estes pecados estão na categoria de não intencionais. Ele orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eles sabiam que o haviam traído, entregado para os romanos. Os romanos sabiam que estavam crucificando o Filho de Deus. Eles sabiam. Como então não sabiam? Mas assim mesmo, Jesus colocou esses pecados como não intencionais. Que misericórdia! Que bondade! Para que eles se qualificassem para o refúgio que se encontra nele. O único pecado, e se você entender isso, vai entender Hebreus 10, verso 26, que diz: se pecarmos intencionalmente, após termos recebido o conhecimento da verdade, não resta mais sacrifício pelos pecados. O que é pecar intencionalmente? Todos os nossos pecados são intencionais. Mas pecar intencionalmente é rejeitar o Senhor Jesus Cristo. A epístola foi para os hebreus. Esse povo sabia que Jesus era o Messias, e ainda assim viraram suas costas para o Messias. Não somente isso, viraram as costas para o Messias, voltaram para o sacrifício do templo, após receber o conhecimento da verdade. Veja bem que não é a verdade, mas o conhecimento dela. Eles ouviram o evangelho, viraram suas costas para Jesus, rejeitaram a luz e voltaram para as trevas. Amém? Para tais pessoas não resta mais sacrifício pelo pecado. Jesus é o único sacrifício. Amém? Muitos pregam que pela moralidade alcançamos a Deus. Fazendo bem alcançamos a Deus. Pela nossa performance alcançamos a Deus. Mas isso não é verdade. O padrão de Deus não é tão baixo. Deus é um Deus perfeito. Sua justiça é total. Sua santidade é imaculada, plena. Ele é a perfeição em pessoa. Você acha que nossas obras alcançam esse padrão? Não. Mas Deus nos amou e veio aonde estávamos. Como Jesus que desceu do monte e purificou o leproso. Se ele não nos houvesse encontrado, estaríamos perdidos. Amém? Posso ter um amém, igreja? Isso é amor. Assim sendo, o pecado voluntário é a rejeição de Jesus. Para tal pecado não resta mais nenhum sacrifício. Vou repetir, para esse pecado existe mais sacrifício, porque Cristo é o sacrifício maior. Amém? Portanto, você e eu não precisamos ter medo. Se somos salvos, não precisamos temer cometer o pecado imperdoável ou o pecado voluntário. Isso não acontece. Você não se alegra que Deus colocou todos os nossos pecados na categoria dos pecados não intencionais? Amém? Pedro, quando pregou em Atos 3, falando para os judeus, ele disse assim: vocês mataram o autor da vida a quem Deus ressuscitou e o fez o príncipe da casa de Israel, o líder da casa de Israel. Eu sei que vocês agiram por ignorância. Uau! Ele falou conforme a oração de Jesus e entregou para eles a misericórdia. O homicida, caso você esteja pensando, eu nunca cometi homicídio, aqui fala de todo o pecado e nós somos todos pecadores. Somos homicidas. Quantos entendem isso? Matamos os nossos pensamentos, corações e mentes. Todos somos pecadores. Todos nós. Jesus disse que quando olhamos para uma mulher a desejando, cometemos adultério. Não precisa ser físico. O padrão de Deus é a perfeição. Por isso todos somos culpados. Mas isso é bom. Quando somos todos culpados, todos qualificamos para a salvação. Amém? Os que não são culpados não qualificam para a salvação. Quando Jesus veio, uma das coisas que o acusaram, os fariseus o viram comendo com os marginalizados, com os publicanos, prostitutas e pecadores. Foi isso que os fariseus disseram, pensando que seria um insulto. Mas Deus transformou no monumento da graça. Eles disseram: ele é amigo dos pecadores. Que tributo glorioso ao nosso Senhor Jesus. Ele é amigo dos pecadores. Você me escuta? Ele é amigo dos pecadores. Amém? E Jesus olhou para eles e disse: os sãos não precisam de um médico, mas dos doentes. Isso é glorioso. De certa forma, todos somos doentes e precisamos de Jesus. Nós somos os homicidas. Existia uma alternativa para os homicidas. Voltemos a Josué 20. A Bíblia diz: pode fugir para a cidade de refúgio e proteger-se do vingador da vítima. Naquela época, se você cometesse homicídio, mesmo sendo sem intenção, um parente do assassinado tinha o direito de matar você. Sangue por sangue. Era chamada justiça. Deus não se alegra com a injustiça.
o universo desmoronaria. Deus é justo. Sem justiça, tudo se desintegraria. Deus não se satisfaz com a justiça. Deus se satisfaz com Hesed, misericórdia, graça, bondade. Me escuta, Deus não quer olho por olho, dente por dente. Amém? O mundo não entende a graça. O único lugar onde se entende a graça é na casa de Deus, na igreja. O mundo diz, se coçar minha costa, eu vou coçar a sua costa. Se me bater, vou lhe dar uma grande surra. É assim que eles pensam. Não entendem a graça, o mundo não entende a graça. Por isso a graça tem que ser ministrada pela igreja, amém? Mas Deus se agrada na graça. A lei foi dada por Moisés, mas graça e verdade vieram por Jesus Cristo. Graças a Deus não estamos sob a lei, não estamos sob Moisés, o servo, mas sob Jesus, o Filho. Graça e verdade vieram por Jesus Cristo. Amém, igreja? Glória a Deus. O vingador da vítima hoje, quem é? Quando você faz algo errado hoje, é incrível, mesmo uma criança, mesmo os pecadores, quando fazem algo errado, sabem que de alguma forma, alguma coisa ruim vai acontecer. Como se alguém os perseguisse, bem na cola, alguém os perseguindo pelo mal que fizeram. Até pecadores sentem isso, a consciência deles não os deixa em paz. Amém? O vingador da vítima está vindo contra mim. O vingador da vítima é a justiça de Deus, exigindo pagamento daquele que errou. Mas, no nosso caso, Jesus morreu e o seu sangue, não o nosso, foi derramado. E o seu sangue nos purifica de todo pecado. Assim, Jesus tornou-se culpado por nossos pecados e todo julgamento de Deus caiu sobre Jesus e foi consumado plenamente na cruz. Deus planejou assim para que sua justiça fosse derramada legalmente e justamente. Posso ter um amém, igreja? Aleluia. Assim o vingador da vítima perseguia o homicida, um parente perseguia com um machado e o homicida corria para a cidade de refúgio. Existiam 6 cidades. Vejamos, quando o homicida fugir para uma dessas cidades, terá que se colocar junto à porta da cidade, expor o caso às autoridades daquela cidade. Eles o receberão e lhe darão um local para morar. As 6 cidades de refúgio eram cidades que pertenciam aos levitas, bem como aos sacerdotes. Sacerdotes e levitas naquela época eram pessoas que serviam ao Senhor em tempo integral. Amém? Hoje, os levitas e sacerdotes somos nós. Jesus os fez reis e sacerdotes. Não é somente para aqueles que trabalham em tempo integral, não é somente para pastores e missionários, mas para todos. Veja bem, de certa forma se aplica a eles. Mas todos nós somos sacerdotes. O que é o sacerdote? É aquele que pega uma mão, a do pecador, e pega a mão de Deus e os une. Amém? O sacerdote é aquele que entende Deus, que conhece as exigências de Deus e sabe cumpri-las. Ele entende as coisas de Deus, ele traz o povo a Deus, amém? Mas o sacerdote também ministra louvor e adoração. Vocês são reis e sacerdotes. São sacerdócio real. Posso ter um amém? Assim, essas 6 cidades de refúgio pertenciam aos levitas e ao sacerdote que serviam em tempo integral. E eles recebiam este que era homicida. Isso não é incrível? Ele acaba lucrando. É impossível usufruir aquilo que pertence ao sacerdote. Eu vou parar para dizer que o sacerdote e os levitas vestiam as melhores roupas de linho fino. O linho era um tecido de luxo. Os homens comuns não usavam o linho. O linho é um tecido que o mantém fresco no calor e o mantém aquecido no frio. Uma criação maravilhosa. Amém? Se você se veste de linho, permanece fresco. Deus não quer que os seus ministros fiquem suados. Deus não quer trabalho, esforço humano. Deus quer que o sacerdote se vista com puro linho. Ele quer que você se vista bem. Diga para o seu irmão, Deus quer que você se vista bem. Com o coração fervente, coração aquecido, amém? Como em Emaús, mas não com o coração frio, quente, mas sem suar. Coração quente, mente fresca. Amém, glória a Deus. O sacerdote se vestia bem e vivia bem. Viviam no melhor. Vamos ver isso em Números 35.
6 das cidades que vocês derem aos levitas serão cidades de refúgio, para onde poderá fugir quem tiver matado alguém. Além disso, deem a eles outras 42 cidades. Os levitas tinham 48 cidades, 6 delas cidades de refúgio. Eram cidades, e a maioria das cidades de refúgio estavam nas montanhas. Os sacerdotes e levitas viviam nas montanhas. Amém? Eles vestiam a melhor roupa e viviam nos melhores lugares. E hoje nós somos sacerdotes e levitas. Todos nós. Amém? Não somente isso, eles comiam melhor. Vejamos o que lhes pertencia. Números capítulo 18. Também dou a você e a seus filhos e filhas, Jesus e o seu povo sacerdotal, as contribuições de todas as ofertas ritualmente movidas apresentadas pelos israelitas. Deixe-me explicar o que é isso. Quando alguém trazia ofertas a Deus, normalmente era um cordeiro. O cordeiro era imolado e o peito do cordeiro era assado. O sacerdote pegava o peito e movia assim diante do Senhor, para que Deus aceitasse. O que significa o peito? O amor. O amor do sacrifício é Jesus. O cordeiro do sacrifício tipifica Jesus. Deus gosta de ser lembrado do amor de Jesus por todos nós. Quando você declara, Jesus me ama, você agrada a Deus. Todas as vezes que você lembra a Deus como Jesus o ama e como Jesus os ama, você agrada a Deus. Essa era a oferta movida. A outra oferta era a coxa direita do cordeiro. A coxa é a parte mais forte do corpo, assim como o peito representava o amor, a coxa representava a força e o poder. Assim, a coxa do animal não era movida, era alçada. Tá dando para perceber? O que você vê? A cruz, amém? Deus gosta de ser lembrado do que seu filho fez por nós. Deus não é esquecido, mas ele gosta de ser lembrado. Eu sei como é a Jéssica, mas tenho no meu telefone uma foto dela. E de vez em quando eu olho para o seu rosto sorridente e também sorrio. Não é porque eu seja esquecido. Se você perguntar, quem é a Jéssica? Eu disse, quem? Não, eu conheço a minha filha. Eu sei como ela é, mas isso me dá alegria, lembrar dela. É para o conforto e para a alegria do meu coração. Deus se lembra da alegria e do conforto do seu amor. I'm held by your love, upheld by your strength. On your shoulders you bore me. Essa música foi escrita quando falava do sumo sacerdote. Como o sacerdote levava o nome do povo nos seus ombros, no lugar da força. E os nomes também no peitoral, o lugar do amor. Esse é o Senhor Jesus Cristo, seguros por seu amor, seguros por sua força. Posso ter um amém? Ok. Aqui está claro que a oferta alçada e movida pertence a você, o sacerdote, e seus filhos e filhas. Olá, filhos e filhas do sacerdote, do sumo sacerdote Jesus, certo? A carne do peito é sua, e a coxa direita é sua. Naquela época, comer carne era um luxo. Os israelitas não comiam carne sempre, apesar de terem animais. A dieta deles era composta de grãos, grão de bico, pão. Carne era um luxo, mas o sacerdote comia carne. Alguns gostam de arroz com frango, outros gostam do peito e outros gostam da coxa. Amém? A família do sacerdote comia a coxa e o peito. Nos alimentamos e somos fortalecidos quando nos lembramos do amor de Jesus. Nos alimentamos do amor de Jesus. Nos alimentamos da força de Jesus. É assim que ficamos fortes. Não é nos alimentando do nosso próprio amor, mas o amor de Deus para conosco. Precisamos ser lembrados do amor de Jesus. Não somos mais do que vencedores por nosso amor por Ele, mas mais do que vencedores por aquele que nos amou. Todos os que estiverem puros poderão comê-las. Nós que somos lavados pelo sangue de Jesus, nos alimentamos do seu amor e da sua força. O povo do mundo é digno de pena, eles não conhecem sobre isso. Se alimentam de sujeira, se alimentam de lixo. Depois de comerem, se sentem vazios e vomitam tudo. Nós nos alimentamos da comida real, do alimento sacerdotal. Comemos da abundância celestial. Na casa do meu pai
tem pão de sobra. O melhor azeite, o melhor vinho novo e o melhor trigo dou a você. A quem? Aos sacerdotes, seus filhos e filhas. Amém? Nós recebemos o melhor vinho, o melhor azeite, o melhor grão. Irmãos, todos os domingos, quando vocês vêm à casa de Deus, você recebe o melhor da comunhão, o pão e o vinho. E você traz o óleo da unção com você. O melhor azeite, o melhor vinho novo e o grão. Nós estamos usufruindo, estamos comendo. Amém? Voltemos a Josué. Quando recebiam o homicida na cidade de refúgio, não esqueça, a única forma de qualificar para as bênçãos era ser parte da família. Mas chegava o homicida que não era sacerdote, não era levita, mas porque era culpado, ele buscava refúgio para que o vingador da vítima não o matasse, não o encontrasse. Ele ficava na cidade de refúgio e comia o que o sacerdote comia, vestia o que o sacerdote vestia, vivia no topo da montanha onde o sacerdote vivia. E o sacerdote ouvia as melhores músicas daquela época. Na cidade havia muita música, porque os levitas sabiam tocar os instrumentos de cordas. Eles tocavam e dançavam, louvando a Deus com danças, com risos, com a alegria do Senhor. Existia muita música e o homicida usufruía disso tudo. Era cercado por maravilhosas influências, o ajudando a ser positivo para enfrentar a vida, amém? Não era cercado pelo negativo, mas pelo espírito positivo do sacerdote, a influência da boa música, da música positiva, música de Deus, som edificante, aleluia. E ficava lá até quando? Voltemos a Josué 20, ficava lá, versículo 6. Ficava lá até que morresse o sumo sacerdote que estivesse servindo naquele período. Então voltaria para sua casa. Imagine isso. Nada se comparava à casa do sumo sacerdote ou à cidade dos levitas. Eles tinham o melhor. Imagine se ele estivesse lá por somente alguns meses e o sumo sacerdote morresse. Tem que voltar. Para onde? Para a incerteza. Talvez o vingador da vítima ainda estivesse cheio de ira. Ele teria que regressar para sua casa. Por isso, no Antigo Testamento, os tipos não são perfeitos como a substância. Porque o Senhor Jesus Cristo vive no poder da vida eterna. É por isso que na Epístola aos Hebreus, no capítulo 6, diz assim, e os hebreus entendiam essa linguagem. Antes diz que Deus disse para Abraão, Deus levantou sua mão assim e Deus jurou, por mim mesmo eu jurei que abençoando, abençoarei, e multiplicando, multiplicarei. Quando o Senhor levanta a sua mão para nós hoje, tem uma marca que está lá, que não havia no tempo de Abraão. Veja, por mim mesmo eu jurei. Amém? Isso demonstra o meu amor. Fui até o fim, até a cruz. Amém? E pela cruz, pela obra de Jesus na cruz, ele diz, eu prometo, abençoarei você. É triste que as pessoas leem Hebreus 6 e veem somente o outro impossível. Se você se afasta de Jesus e o rejeita, é impossível que você seja salvo. Amém? Impossível se arrepender. Conhece essa parte, mas não a outra que diz respeito aos crentes. Se você é crente, é impossível para você não ser abençoado. Deus prometeu, ele ergueu sua mão com a marca dos cravos e ele prometeu que você vai ser abençoado. Veja isso. Os homens juram por alguém superior. Por isso que na corte se coloca a mão sobre a Bíblia. Porque o homem, sendo homem, não pode ser confiável. Suas palavras nem sempre são verdadeiras. Certo? Por isso juram por Deus, por alguém superior. E o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão. Confirmado o juramento, põe fim à discussão. Isso é algo sério. É um crime quebrar um juramento feito na corte. Isso é chamado crime de perjúria. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus confirmou com juramento. Uau! Deus não precisa jurar. O homem jura por causa dos outros. Quando jura, está dizendo, eu
e estou preso pelo meu juramento. Deus não tinha que jurar por quê? Deus nunca mente. Vou corrigir. A Bíblia diz que Deus não pode mentir. Deus não pode mentir. Mas, para mostrar aos herdeiros a imutabilidade do seu propósito de abençoar, levantou sua mão ferida e disse, certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. Quando é que você vai acreditar nisso? Quando? Deus não tinha que prometer. Ele fez isso por nós. Confiamos em Deus para a nossa salvação. Confiamos para a nossa eternidade. Mas não confiamos no nosso dia a dia. Entregamos a Deus as nossas almas, mas não entregamos os nossos corpos. O que mais você quer? Deus jurou. Amém. Todas as vezes que os problemas chegarem, quando você for atacado no seu corpo, na sua família, lembre-se disso e ore. Pai, eu agradeço porque não é talvez, mas certamente, eu e minha família somos abençoados. Certamente, nossos corpos são curados. Amém? Certamente, comemos o melhor do Cordeiro. Amém, igreja? Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Para que, por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos encorajados. Veja aqui, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança à nossa proposta. A carta para os Hebreus está falando na linguagem das cidades de refúgio. Eles entendiam isso. Ele está dizendo para os que correm para a cidade de refúgio. Nós somos aqueles que qualificamos para essas bênçãos. Os judeus podem dizer, isso só durava até o sumo sacerdote morrer. Por isso é importante o final desse versículo. Vejamos o versículo 19. Temos essa esperança como âncora da alma, versículo 20, onde Jesus que nos precedeu entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre. Nosso sumo sacerdote não morre, ele é sumo sacerdote para sempre. Nossas bênçãos são para sempre, nosso refúgio é para sempre. Aleluia! Por isso somos tão abençoados, incrivelmente abençoados. E suas bênçãos são irreversíveis. Alguns dizem para mim, pastor, isso é tão sortudo. Eu não sou sortudo, eu sou abençoado. Quando seus amigos disserem, você parece cada vez mais jovem, diga, eu sou abençoado. Por que você só vive tão feliz? Eu sou abençoado. Irreversivelmente. Incrivelmente. Vire-se para o amigo e diga, irreversivelmente abençoado. E você? Lembra da história no Antigo Testamento, quando o rei Balaque, rei de Moabe, contratou um dito profeta chamado Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. E quando tentou fazer isso, ao invés de falar, eu amaldiçoo, sua boca torceu e ele disse, bendito seja o povo do Senhor. Você lembra? Porque as bênçãos de Deus são irreversíveis. Deus muda a boca das pessoas antes de elas amaldiçoarem. Mas as bênçãos são irreversíveis na sua vida. Amém. Glória a Deus. Nosso sumo sacerdote é para sempre, portanto as bênçãos são eternas e são seguras. Posso ter um amém? Veja, a Bíblia nos diz que Deus é o Criador do universo. Mas para governar o universo, só precisa de um ombro. Isaías 9, no original hebraico, diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre o seu ombro. Aqui fala do governo do universo. Para governar o universo, Jesus só precisa de um ombro. Quando nos veio salvar, estávamos perdidos, seus dois ombros foram usados. Lucas 15, Jesus contou essa parábola sobre a ovelha perdida. Versículo 5, quando tiver achado a perdida entre as 100 que possuía, põe-na sobre os seus ombros, plural. Isaías 9, no original, o governo estará sobre o seu ombro. Só um ombro é necessário para governar. Para salvar você, redimi-lo e mantê-lo seguro, requer os dois ombros. Como ele fez isso? Alegremente. Ele nos leva nos ombros alegremente. Isso nos mostra que a prioridade de Deus é a redenção e não a criação. A criação caiu. Quantos entendem isso?
As pessoas não entendem. Sempre que você assiste um documentário que fala das estrelas, do universo, do sol, da lua e tudo isso, se fala sempre da criação. Mas Deus se regozija na redenção, na obra do seu Filho Jesus Cristo. Amém? Você não se alegra que aqui na igreja nosso foco é a redenção? As pessoas lá fora não entendem que Deus não prioriza a criação. A criação caiu. A criação é caída. Às vezes você escuta alguém dizer, por que Deus não impediu aquele acidente? Se Deus é Deus, Ele poderia impedir aquela criança de ter morrido, aquele acidente de ter acontecido. Ei, amigo, é tão conveniente, quando as coisas vão mal, você culpa Deus. Mas quando Deus manda você fazer algo, você não faz. Você devia também, quando algo acontece nas estradas, ir para o Ministério dos Transportes e dizer, ei, pagamos impostos para quê? Por que deixou que a criança morresse na estrada? O senhor é o ministro dos transportes. Nós pagamos o senhor. Veja o que ele vai dizer. Tente gritar com ele. Veja o que acontece. É absurdo culpar as regras que governam as estradas que foram colocadas pelo Ministério dos Transportes para que tudo caminhe em segurança. Amém? Ele não pode ser culpado pelos acidentes. Assim não podemos culpar a Deus. Quando o homem pecou contra Deus, Deus disse, vá para ali, ele disse, eu vou para lá. Deus respeita o livre-arbítrio. Deus é todo poderoso. Deus podia impedir Adão de pecar. Se Deus impedisse Adão de pecar, usando o seu poder para intervir, não seria mais livre escolha. Para que o homem tivesse livre-arbítrio, Deus tinha que permitir que ele tivesse escolhas, não importando as consequências. Não culpe Deus. A terra está caída. Quer saber como vai ser a terra quando Cristo reinar? Veja como vai ser. A Bíblia diz que as crianças não morrerão. O leão e o cordeiro se deitarão juntos no campo. Não haverá destruição no santo monte. Não haverá morte. Você será sempre jovem. Assim será a terra, no governo de Cristo. É óbvio que essa terra não está sob os cuidados de Deus, mas sob os cuidados de Satanás. Ele não é chinês, certo? Isso é óbvio. Nós encontramos refúgio para que o vingador da vítima não nos alcance. Ele não tem direito de nos alcançar porque encontramos refúgio em Cristo. Amém? Isso nos traz para outro assunto que quero compartilhar, sobre Jesus. Quantos se alegram que ele prioriza a sua salvação? Nos carrega nos ombros alegremente. Você se alegra com isso? Mas existe um outro tipo para cidades de refúgio. E é esse. Tipifica a igreja. Existiam 6 cidades de refúgio. Vejamos onde estavam. Aqui está uma ilustração das 6 cidades de refúgio. Estão localizadas em ambos os lados do Rio Jordão. No oriente do Jordão e no ocidente. 3 de cada lado. 3 de cada lado. Está vendo? Estavam espalhadas no momento que uma pessoa matava alguém, fugia para a mais próxima. E a maioria estava localizada nas montanhas. Estavam nas montanhas. Vejamos uma a uma. Vamos a Josué 20, versículos 7 e 8. Então designaram a Quedes, na Galileia, na montanha de Naftali, e a Siquém, na montanha de Efraim, e Quiriat-Arba, esta é Hebron, na montanha de Judá. E além do Jordão, na direção de Jericó, para o oriente, designaram a Bezer, no deserto, na campina da tribo de Ruben, e a Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e a Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. Assim eram 6 as cidades de refúgio. E as estradas eram bem sinalizadas. Amém? Estavam nas montanhas para serem vistas. O mundo não tem desculpas. Estamos pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Não pode dizer, eu não sabia que Deus me amava. Não me provaram que o Senhor me amava. As provas são muito claras. Estão espalhadas pelo mundo. Amém? Por isso meu ministério está na televisão. Eu tenho que fazer a minha parte porque Deus quer que o Evangelho se espalhe. Nas penitenciárias e nas prisões estão assistindo. Nos quartos de hotel as pessoas estão assistindo. Quem tenta cometer o suicídio assiste. A televisão entra nas casas, nos quartos. Quem não vem à igreja, Deus leva a igreja a eles. Deus colocou Jesus, que é o refúgio na montanha, para que todos vejam. Essa é a razão desse ministério. Não esqueça isso, amém? Como eu disse,
Um outro tipo das cidades de refúgio, além de Jesus Cristo, as cidades de refúgio também representam as igrejas locais. Quantos sabem que a igreja é ideia de Deus e não do homem? Você pode perguntar, por que o senhor fala igreja local? Porque no mundo inteiro existem cidades de refúgio. Você não pode dizer, pastor, não pertenço a nenhuma igreja, pertenço à igreja universal. Quando morrer, quem vai sepultar você? O pastor universal? Seu corpo vai apodrecer. Não dá para dizer isso. É claro que existe a igreja universal. Se você for para o Brasil, encontrar um irmão em Cristo, teremos unidade no Espírito. Se for ao Japão encontrar um crente, vai ter união em Cristo. Claro que existe uma igreja universal, mas na prática, Jesus pregou 7 diferentes mensagens para 7 distintas igrejas. No livro de Apocalipse, se fosse igreja universal, só precisaria de um sermão. E está claro que Jesus valoriza as igrejas locais. Isso é prático. Quando quer casar, a quem você vai? Ao pastor universal? Quando tem problemas com seus filhos, com seus adolescentes, para onde você vai? Para o conselheiro universal? Tente encontrá-lo. Não vai conseguir. Assim, a igreja local é um lugar para a expressão prática. Até Jesus pregou 7 diferentes sermões para 7 diferentes igrejas. Me acompanha? A igreja é o corpo de Cristo, um lugar de refúgio, e nós somos sacerdotes. Se alguém vem à igreja se sentindo culpado, aqui é o lugar certo. Amém? Se você conhece alguém cujo pecado foi exposto nos jornais, busque essa pessoa. Se você a conhece, busque-a, traga-a para a igreja. Aqui é o lugar do refúgio. Amém? Jesus está esperando para abençoá-la. Ele levou a nossa vergonha na cruz. Mas pastor, o que eles fizeram é sério? Como posso trazê-los para a igreja? Se Deus revelar o seu pecado, você também não vai vir. Temos que tirar a justiça própria. Se fugir para a cidade de refúgio e estiver vestindo um casaco e o vingador estiver atrás de você, deixe para trás o casaco de justiça própria. Amém? A igreja local é a ideia de Deus. Não é ideia do homem. A igreja local é como a embaixada dos céus. Nos reunimos nessa embaixada. Apesar de estarmos em Singapura, aqui é a embaixada dos céus. Hoje mesmo, lá na Malásia, tem uma embaixada também se reunindo. Em todos os lugares, em todo o mundo. Amém? E algo sobre as embaixadas que conhecemos. As embaixadas não dependem dos recursos do país onde elas estão. Digamos que uma embaixada está num país pobre, certo? Mas essa embaixada não vive com os recursos daquele país pobre. Se alguém, por exemplo, for enviado da América para estabelecer uma embaixada, vivem com os recursos da América. Quantos entendem? Nós somos a embaixada dos céus. Não importa o que aconteça com a economia. Não vivemos de acordo com a economia do mundo. Nós vivemos de acordo com o reino e com o governo que nos enviou. Amém? Nós vivemos de acordo com as riquezas da sua glória em Cristo Jesus. Amém? O país pode ser pobre, mas o embaixador anda de limusine. E por quê? Porque seu país é rico. Não colocam o seu embaixador num casebre, num barraco. Ele vive numa mansão. Amém? Depende da riqueza do país que o enviou. Me acompanha? Você sabe que a igreja é uma embaixada? A igreja não é um edifício que tem uma torre com uma cruz em cima e feita de tijolos. Não é isso que é a igreja. A igreja é você e eu. O nosso novo prédio, a estrela que está sendo construído. Quando entrarmos lá, seremos a igreja no domingo. Quando sairmos, não será mais igreja. O que será? Um prédio? Amém? A igreja é você e eu. Quantos entendem isso? Hoje, todos os nossos auditórios são, na verdade, o quê? A cidade de refúgio, chamada Igreja New Creation. Existem muitas cidades de refúgio em Singapura, para receber os culpados, e para que encontrem refúgio e vivam como reis e sacerdotes. Amém? Por isso o povo recebe milagres e bênçãos, porque na casa do Pai existe pão, o suficiente e sobejando. Essa é a casa do Pai. Vejamos algo mais sobre a igreja. Efésios 1. E sujeitou todas as coisas a seus pés,
e o constituiu cabeça sobre todas as coisas. Todas as coisas foram colocadas debaixo dos seus pés. Quem colocou? O Pai. Amém? E sobre todas as coisas o constituiu cabeça. Sobre a pobreza, sobre a doença, sobre a enfermidade, sobre o câncer. Amém? Sobre a opressão, estresse, depressão. Amém? Sobre os vícios. Amém? O Senhor Jesus é cabeça sobre tudo isso. Mas onde encontra isso no mundo? Não, na igreja. Deus sujeitou todas as coisas a seus pés e o constituiu cabeça da igreja. Vejamos o que é a igreja, verso 23. A igreja é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Onde encontra a plenitude de Jesus, a sua graça, suas provisões, seus carismas, seu cáris, seu amor, sua misericórdia, seu poder curador? Na igreja. Na igreja. Somente vir à igreja e estar onde o povo de Deus se reúne, você diz, maravilha, me sinto bem. Me sinto bem. Quero me pendurar nos lustres e quebrar as janelas. Me sinto bem. Amém? Eu me lembro quando eu era, antes de falar, deixe-me mostrar isso. O versículo 22 diz assim na versão livro: Deus colocou tudo que existe no universo sob a autoridade de Cristo e o fez cabeça de todas as coisas para o benefício. Benefício do mundo? Não, para benefício da igreja. Amém. É por isso que você precisa pertencer a uma igreja local. Eu lembro quando era um menino de 4 anos de idade, minha mãe me levou a uma igreja. Era a época de Natal e eu ouvi uma música. A professora da escola dominical estava mostrando a letra da música que estava escrita naquele papel. E era Noite de Paz, Noite de Amor. A primeira música que eu ouvi na igreja foi Noite de Paz. Eu era um menino, mas eu gravei a música. E o que eu senti foi isso. Eu não conhecia Deus, mas eu senti um maravilhoso sentimento de amor e da presença de Deus. E no final da escola dominical, eles deram presentes de Natal, e eu me lembro que o presente que recebi foi esse: um soldadinho verde que tinha preso aos seus ombros um paraquedas. Eu lembro disso. Foi meu primeiro presente. Mais marcante do que o presente foi o sentimento. Eu nunca mais tive a oportunidade de voltar àquela igreja. Por alguma razão não frequentamos aquela igreja, mas eu me lembro, eu tinha 4 anos de idade. Senti uma presença que posso sentir até hoje. Foi naquela igreja. Você pode pensar, o meu filho é muito jovem, ele se distrai facilmente, ele tem problemas. Você não imagina como Deus pode alcançar seu filho. Nunca é muito cedo para sentir a presença de Deus. Talvez não consigam explicar o que sentem, mas são impactados pela presença de Deus. Eu sempre conto aos professores da escola dominical a minha experiência, para lembrá-los da importância. Talvez eles estejam brincando, mas sentem a presença. Aleluia. Não desista da igreja local. Quero falar àqueles que assistem pela televisão. Tem muitas pessoas que abandonaram a igreja local. Eles dizem, essa igreja não prega o evangelho da graça, não prega o favor de Deus, não prega a graça. E o que dizem, na verdade, é que não concordam com 1 João 1,9. Nossa comunhão não gira em torno de 1 João 1,9, mas em torno do Senhor Jesus Cristo. E contanto que o pastor esteja pregando a justificação pela fé e pregando que Jesus é 100% Deus, 100% homem, e seu sangue nos purifica, essa é uma boa igreja. Amém? O pastor não tem que concordar 100% comigo. Amém? Eu não gostaria que os pastores todos concordassem comigo. Amém? É assim, igreja. Mas dizer essa igreja não prega graça, aquela não prega graça, vou ficar em casa. Eu vou ouvir o pastor Prince. Não faça isso. Não desista da igreja local. Meu amigo, não desista da igreja local. Ela não é a ideia do homem, é a ideia de Deus. A não ser que o pastor pregue contra a graça. É impossível crescer sem a graça. O pastor nunca pode pregar contra a graça, é como Saulo lutando contra os aguilhões. Amém? É impossível. Mas a maior parte das igrejas que eu conheço, ao redor do mundo, a maior parte delas prega a justificação pela fé. Amém? Glória a Deus. E o fato é este. Recentemente, um teleevangelista que eu respeito muito, disse isso.
Ele esteve em muitas igrejas e disse que poucas pregam o evangelho. Quando eu ouvi isso, me entristeci porque ele prega o evangelho da graça. Ele não é um pastor. Ele disse que são poucas as igrejas que pregam a graça. Temos que ter cuidado ao dizer essas coisas. Eu não creio que Deus goste quando desqualificamos as igrejas. Ele a instituiu. Um pastor pode não ter a mesma revelação que nós recebemos da parte de Deus, por isso devemos orar por eles. O seu pastor tem dons que eu não tenho. Seu pastor tem estratégias missionárias que eu não possuo. Seu pastor tem feito coisas para o reino de Deus que eu não fiz ainda. É muito fácil você ser alimentado por mim, porque estou na televisão 2 vezes por dia, às vezes até mais, todos os dias. Você me assiste e é alimentado. Por isso afirmamos ao final de todo o programa que o seu dízimo pertence à igreja local. Alguns dizem, se o mundo fosse perfeito, isso seria ideal. Mas, porque não vivemos em um mundo perfeito, você deveria dar seu dízimo onde você é alimentado. Amigo, quando você diz que no mundo perfeito isso seria o ideal, se você usar esse argumento do mundo perfeito, eu diria que no mundo perfeito, Jesus teria que voltar. Não haveria mais problema financeiro. E não seria mais necessário programa de televisão. Jesus faria os programas. Amém. Amém. Não fale de um mundo perfeito. No mundo perfeito você não teria necessidades. Amém. Vocês me escutam, irmãos? Seu dízimo pertence à sua igreja. Mas, pastor, não existe igreja perfeita? Não existe igreja perfeita, mas também não existe ministério itinerante perfeito. Aqueles que não têm igreja e pregam na TV também não têm um ministério perfeito. Se encontrar uma igreja perfeita e você quiser fazer parte dela, se entrar, ela deixará de ser perfeita. Ok? Quando a Bíblia fala de dízimo, fala de dizimar para uma igreja que não é perfeita. Mas a verdade é esta: nós que cremos na graça, temos que ver a igreja através dos olhos de Jesus, como Jesus vê a igreja. É impressionante como Jesus vê a igreja. Vejamos em Efésios 5 como Jesus vê a igreja. Maridos, amem suas esposas. Fala do casamento, mas pode ver como Jesus ama a igreja. É como no casamento. Maridos, amem suas mulheres. Assim como Cristo amou a igreja, nesse versículo não diz que Cristo amou o mundo, não diz que Cristo amou o povo, apesar de amar, mas nesse contexto amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. É assim que eu devo amar a Wendy, Senhor? O Senhor diz sim. Às vezes eu quero comer aqui, ela quer comer lá. E o Senhor diz, é assim que você deve amá-la, assim. Tenho que abrir mão do meu desejo pelo dela. Amém? Assim, com os braços abertos. Ele morreu com os braços abertos. Amém. E assim devo amar minha esposa. Mas, Senhor, quem vai cuidar de mim? Serei seu refúgio. Serei seu refúgio. Amém? Agora, Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, isto é, separá-la de tudo que é poluído, de tudo que é impuro e sujo, tendo-a purificado pelo lavar d'água mediante a palavra. Tem tudo a ver com falar. Como Jesus fala com ela. Ele não disse, você é impura, você é suja. Não é assim que devemos falar com nossa esposa. Temos que falar, ter a ver com as nossas palavras e apresentá-la a si mesmo. A forma como ele fala com a sua igreja, como ele fala, ele apresenta a igreja como gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. É assim que fala com a noiva. Fala como se ela não tivesse mancha e nem ruga. Você está vendo? Ela não fica velha. Ele fala como se ela fosse eternamente jovem, sempre limpa e sem rugas. Homens nunca respondam à esposa no natural. Quando ela disser, acha que eu estou gorda? Nunca responda no natural. Se quiser apanhar, responda. Mas o fato é este. Amém? Eu costumava pregar esse texto assim. Eu me lembro anos atrás que eu pregava assim. Jesus não pode voltar hoje, porque a igreja não é perfeita. Eu vejo manchas na igreja, vejo máculas na igreja,
Mas a igreja não é perfeita. Não existe igreja perfeita. Por isso Jesus não pode voltar, porque a Bíblia diz que ele virá para buscar uma igreja gloriosa, que não tem mácula, que não tem rugas. Por isso ele não pode voltar. E eu achava que era um homem de fé, mas via a igreja sempre no natural. Onde está a nossa fé? Onde está a nossa graça? Assim vemos a igreja, mas não Jesus, ele vê a igreja sem mácula. Eu dizia, um dia a igreja vai ser assim. Um dia a igreja não vai ter manchas, nem mácula ou coisa semelhante, mas santa e sem rugas. Um dia nós vamos ver a igreja assim. Mas leia com cuidado. Se olhar no grego, sem mancha nem ruga, a palavra sem está no particípio presente e ativo. Ou seja, agora, a igreja aos olhos de Cristo não tem manchas. E a igreja não está velha. Está eternamente jovem. Assim, quando falo com minha esposa, não devo fazê-la sentir-se velha. Nem brincando, diga que ela tem 2 queixos. Amém? Morda a língua. Mas, pastor, o senhor está mandando mentir. Não é mentir. Quando Jesus olha para você, não vê no natural, ele vê a realidade eterna. O que é mais importante, o temporal ou o eterno? A verdade eterna é que você é glorioso, sem marca, nem mancha e nem ruga. É assim que Jesus vê você. Temos que ver nossas esposas assim. Eu sei que não é fácil, mas nem sempre é fácil amar sua esposa assim. Existem horas que nós vemos os defeitos claramente. Mas você não pode focalizar nela, mas como Jesus ama você. Você é a igreja, como Jesus ama você. Da mesma forma vai amar sua esposa. É por isso que todo casamento forte precisa de uma terceira pessoa. Seu nome é Jesus. Só vocês dois não conseguem. Jesus é a supercola. Ele prende vocês juntos. Por ele todas as coisas subsistem. Amém? Assim, a analogia é esta. Jesus olha para a igreja local e o que acontece? Nós vemos as faltas, nós vemos as falhas. Ele a vê sem manchas, sem rugas, ou coisas semelhantes. A expressão coisa semelhante inclui todas as coisas. E alguns dizem, Pastor Prince, eu dizimo aonde eu sou alimentado. Imagine os pastores que me assistem todos os dias, às vezes 2 vezes por dia, na televisão. Os que me assistem são alimentados. Se eu ensinar, dizimem, onde são alimentados, vão dizimar no meu ministério. E outros ministérios que estão na TV. Pense bem, como o pastor vai poder competir conosco? O pastor prega 1 vez por semana. Nós estamos todos os dias na TV. Certo, igreja? Eu não estou aqui. Deus não me levantou para competir com a igreja local. Deus não me levantou para competir com os pastores. Eu quero ser uma bênção para os pastores. Ser um complemento para a vida dos pastores. Queremos abençoá-los. Por isso, no final do programa, falamos que você deve dar seu dízimo para a sua igreja. E o que acontece? Deus abençoa nosso ministério. Amém, igreja? Amém. E a propósito, aqueles que ensinam baseados em Malaquias e dizem, tragam os dízimos para a casa do tesouro, para que haja comida na minha casa. E a partir disso, dizem coisas como, deve dar o dízimo onde é alimentado. Deixe-me dizer algo, não é isso que Malaquias ensina. Malaquias não diz, tragam os dízimos, porque já foram alimentados. Leia com cuidado, diz, traga os dízimos para a casa do tesouro, para que haja alimento na minha casa. Está dizendo, traga os dízimos para que seja alimentado. Não diz, dizimem porque foram alimentados. Diz, dizimem para que haja alimento na sua igreja local, amém? Apoie sua igreja, aleluia! Talvez você diga, pastor, eu dei o dízimo a determinada igreja e o pastor era um charlatão, ele pegava o dinheiro e depois fugiu com a secretária. Essas coisas acontecem, em algumas igrejas isso ocorreu, mas eu não concordo com alguns que dizem que todas as igrejas são assim. O diabo já conseguiu enganá-los. Ficaram desiludidos e deixaram a igreja local. Não desista da igreja local. Jesus jamais desiste. Amém? Nós que temos a graça, vemos a igreja como sem manchas ou máculas. Existia um homem na antiga Inglaterra e estava procurando por uma casa. Ele saiu da cidade,
e foi para o campo e viu um fazendeiro à margem da estrada, cuidando do seu campo. Ele parou e perguntou ao fazendeiro: como são as pessoas dessa cidade? São amigas? Se ajudam mutuamente? São corteses? Porque eu e minha família estamos em processo de mudança para um novo lugar, porque meu trabalho agora é aqui. Como é essa cidade? Como é o povo aqui? O fazendeiro perguntou. Como era a cidade onde morava? Bem, o povo de lá é rude, é difícil, são complicados. O fazendeiro disse: vai ver que as pessoas aqui são assim. Depois que ele saiu, uma outra pessoa chegou e fez a mesma pergunta, estava procurando uma nova casa, e ao ver o fazendeiro disse: como são as pessoas aqui nessa cidade? Fale sobre o povo aqui. E ele disse: como é o povo da sociedade antiga? Bem, são muito amigáveis, são gentis e é como se fosse uma família. Eu não queria sair daquela cidade, mas eu tenho que sair. E o fazendeiro disse: vai ver que as pessoas aqui também são assim. Você entendeu? O fato é esse, irmão. Nunca vai encontrar uma igreja perfeita. Não vai encontrar um pastor perfeito. Ei, escute-me. O pastor também não vai encontrar uma igreja perfeita. Mas eu escolhi vê-los através dos olhos de Jesus. E aqueles que me assistem, existem ótimas igrejas locais, não importa onde você me assiste, nas Américas, na Europa, em Paris, em Londres, em Nova York. Existe uma igreja que o Senhor plantou. Deus não plantou uma cidade de refúgio somente em Singapura. Existem muitas boas igrejas, cidades de refúgio, talvez não concordem com tudo que eu ensino, não importa, nossa comunhão não está ao redor de 1 João 1,9 ou de doutrinas diferentes, nossa comunhão está ao redor de Jesus Cristo, amém, aleluia! Contanto que o seu pastor acredite no Evangelho da justificação pela fé, somente isso. Com respeito aos detalhes, ore por seu pastor, amém? Mas não despreze seu pastor porque ele vela por sua alma. Não desista da igreja local. Amém? Deus colocou tudo, toda a sua plenitude na igreja local. Alguns encontraram a esposa na igreja local. Se encontrou seu cônjuge lá fora, o trouxe para a igreja e o seu casamento se tornou melhor. Tudo está na igreja. Seus filhos cresceram na igreja local. Amém? Não desista da igreja local. Não olhe para as pessoas e comece a encontrar falta nelas, porque o inimigo vai se aproveitar. Vai apontar o dedo para todos, menos para você. Escolha enxergar com os olhos de Jesus. A propósito, ainda estou aprendendo a amar minha esposa. Como falar com minha esposa para que ela se sinta sem manchas e jovem? É isso que Jesus está dizendo para os maridos. Purificar com palavras. As mulheres, principalmente, exigem muito de si mesmas. Tem que cuidar das crianças e estar bonita para o marido. É um trabalho difícil. Vocês, maridos, vão para o trabalho, usam o computador, falam com as pessoas, tem diversão, vão para o happy hour. Você não toma bebida alcoólica, mas toma chá com seus amigos. E você se diverte ali na mesa, chega em casa e quer que a sua esposa lhe sirva. Ela fica cuidando das crianças, você muitas vezes pensa, quem trabalha mais? Ela está cuidando de vidas, moldando o caráter, construindo a nova geração. O próximo homem de Deus, o próximo Billy Graham, o próximo D.L. Moody, amém? O próximo Francis Havergal, a próxima Darlene Scheck. Ela está moldando vidas, você está brincando com o computador. Quem tem o trabalho mais importante? Não despreze o que sua esposa está fazendo. O que as donas de casa fazem é difícil. Fazer comida para as crianças. Isso vai marcar suas vidas por muito tempo. Será uma âncora para que eles caminhem com Deus. Amém. Você não se alegra com a igreja local? Amém? Assim, se está assistindo, não diga, pastor, não tem igreja para eu ir, não tem igreja que pregue a graça. Graça quer dizer justificação pela fé, o evangelho. Os detalhes, você pode orar, dar materiais para o seu pastor para ajudá-lo, comprar o livro Destinados a Reinar. É por isso que no final do meu livro, no último capítulo, tem uma nota que diz: tudo isso que estou ensinando funciona de forma eficaz, certo? No ambiente da igreja local.
Na igreja tem o prestar de contas, os ajustes. Muitas vezes você ouve a voz de Deus e vem alguém e diz algo que confirma. Precisamos dos irmãos. Não existe isso. Deus fala comigo, não preciso de ninguém. Amém. Já encontrou gente assim? São solitários. A única pessoa que eu vi se isolando dos outros, vivendo nos túmulos, é o endemoniado que o pastor Lawrence mencionou. Veja que ele estava solitário, clamando, se cortando, pensamentos suicidas, se isolando das pessoas. As pessoas da igreja são hipócritas, mas um não vai fazer diferença. Vem, vem. A igreja não é um lugar perfeito, mas um Salvador perfeito, amando um povo imperfeito. E nós olhamos para a perfeição dele, não olhe para os outros, olhe para Jesus. Para onde olha, vê sua beleza. Como o pastor Lawrence compartilhou, não é lindo? Jesus cruzou o mar da Galileia para alcançar um homem que estava endemoniado. Ninguém queria falar com ele, ninguém queria se aproximar dele, nem dar comida para ele. Ele quebrava as correntes, tinha pensamentos suicidas, estava nu, estava sujo, mas chorava, ele chorava. Tinha o coração partido, mas estava endemoniado. E Jesus se aproximou dele, ele estava no barco com seus discípulos, mas quando ele se aproximou da praia, caminhava sozinho, os discípulos se esconderam. E Jesus se aproximou e o libertou com uma só palavra. Saiam. E os demônios saíram. Entraram nos porcos. Os porcos foram espertos. Quando ficaram endemoniados, pularam na água e morreram. É lindo. Veja o que aconteceu. A Bíblia diz que ele estava vestido e em perfeito juízo. E estava sentado, descansado. Existem pessoas se despindo, não entendem que é obra do maligno, estão se cortando, nem sempre literalmente, mas se ferem. Sempre que o relacionamento se torna íntimo ou sério, eles rompem, acham que não podem casar. É uma forma de se autoferir. Também é obra do maligno quando você se exclui da sociedade, da comunhão dos santos. Você pode ter sido ferido. Ferido por uma igreja. Essas igrejas são poucas. E a propósito, sabe o que Jesus disse para uma igreja? No livro de Apocalipse. Mude sua mente, arrependa-se, ou removerei seu castiçal. Ele aqui não está falando do povo. Está falando com o pastor daquela igreja. Está dizendo para o pastor, a não ser que você mude a sua mente, certo? E prega o verdadeiro evangelho, a não ser que se arrependa, eu vou remover o castiçal. Não tirar a salvação, tirar a igreja. Quer dizer, se não se arrepender, a igreja dele vai fechar. E quem fecha? Jesus. E as pessoas da igreja vão para outro lugar. Amém? Elas não se perdem. Remover o castiçal quer dizer a igreja vai ser fechada. Você me escuta? E Jesus pode fechar qualquer ministério que se engrandece, que busca o lucro, que quer se aproveitar das pessoas, usá-las. É uma questão de tempo e serão fechadas. Aquela igreja vai acabar. Qualquer ministério que não é construído sobre ouro, prata e pedras preciosas, não vai suportar o fogo. A Bíblia diz, o que é o ouro? A justiça. A justiça dele, a sua, vai se queimar. Trapo de imundícia. A prata é a redenção. Pedras preciosas. No peito do sumo sacerdote tinha um peitoral de pedras preciosas. Assim temos que ver o povo de Deus como? Sem manchas, sem rugas ou coisa semelhante. Esse ministério vai resistir ao teste do fogo. Ministérios construídos sobre o esforço humano. Madeira, coisas humanas, palha, madeira, feno, vão queimar no tribunal de Cristo. Do que fala a madeira da humanidade? Madeira. Palha fala do esforço humano. A glória do homem vai ser queimada. Glória a Deus, eu agradeço pelo Evangelho da Graça. Quero construir um ministério sobre o fundamento de Cristo, mas não desista da igreja local. Amém? Ore por seu pastor, apoie seu pastor, dizime na sua igreja. Amém? Envolva-se com a igreja, amém? Glória ao nome de Jesus. Quando alguém falar mal da sua igreja, repreenda aquela voz em nome de Jesus e defenda a sua igreja.
Eu acredito que existem mais igrejas maravilhosas do que igrejas que não acreditam na graça de Deus. Ou igrejas que exploram o povo, mentirosas. Eu creio que essas igrejas estão diminuindo. O fogo está consumindo. E essas igrejas estão fechando. Amém? Mas os ministérios que pregam o Evangelho de Jesus Cristo priorizam a pessoa de Jesus e sua igreja estão florescendo. Amém? Não desista. Não desista, é a ideia de Deus. Glória a Deus. Deixe-me concluir. Voltemos para as 6 cidades de refúgio. Então designaram Quedes na Galiléia, na montanha de Naftali. Tenho que dizer isso. Davi reconheceu as cidades de refúgio. Veja o que ele diz no Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o quê? Nosso refúgio e fortaleza. E socorro bem presente na angústia. Amém? Ele usou a analogia da cidade de refúgio, dizendo que Deus é o nosso refúgio. Não esqueça que como judeu ele entendia a cidade de refúgio. Ele disse, o Senhor é meu refúgio. E socorro bem presente. A palavra bem aqui é a palavra moed, em hebraico, que quer dizer grande, abundante. Socorro bem presente. Alguns pensam que Deus nos ajudou quando fomos salvos e depois no céu vai nos ajudar de novo. Mas por enquanto, aguente. Porque Deus lhe ajudaria no céu? Ajudar com quê? Quando o anjo brigar conosco? Por que precisaríamos de ajuda no céu? Ele é socorro bem presente na angústia. Não existe angústia no céu. É para a nossa vida diária. Deus é o nosso refúgio na nossa vida presente. Socorro bem presente. Ajuda para o agora. Para esse momento. Quando Jesus estava no túmulo de Lázaro, e Marta disse, Senhor, se estivesses aqui, ela empurrou Jesus para o passado. Se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus disse, eu sou a ressurreição e... Bem presente. Para os que me escutam por áudio, bem presente. E Jesus disse para Marta, seu irmão ressuscitará. Ela disse, eu sei que vai ressuscitar no futuro. Empurrou Jesus para o futuro. Ele vai ressuscitar no futuro. Jesus disse, eu sou. Nós esquecemos, colocamos Jesus no passado, ele fazia milagres antes, grandes maravilhas ele fez no passado, no tempo da Bíblia, e um dia fará milagres de novo quando voltar. E o aqui e agora? Quando enfim chegarmos lá, e o agora? Quer ser socorro bem presente na angústia. Certo? O que é socorro? Socorro bem presente. Socorro não é, por exemplo, eu esqueci dinheiro e Jéssica e eu vamos fazer um lanche. E eu encontro alguém e descubro que não tenho dinheiro. Esqueci minha carteira. E eu digo, você pode me ajudar? É alguém conhecido. Pode me ajudar? Eu e minha filha não comemos nada e já está na hora da janta. E a pessoa olha para mim, estende as mãos e diz, pastor, Deus lhe abençoe, e vai embora. Esse é um problema bem presente. Quantos entendem isso? Isso não é socorro? Alguns pensam que Deus é assim. Ele diz, sejam abençoados. Dá um tapa no seu ombro, conforta você e depois vai embora. Mas Deus é um socorro bem presente. Socorro é a pessoa dizer, pastor, leve a sua filha para um bom restaurante, tem um ótimo restaurante aqui perto, ele me dá $100 e eu digo, é muito. Não, leve $100 e coma num bom restaurante. Isso é socorro bem presente, amém? Quantos entendem isso? Amém? Deus não vem só confortar. É claro que ele conforta. Ele não diz, suporta, suporta, suporta. Ele é um socorro bem presente. Amém. Vamos concluir. Voltemos a Josué, capítulo 20. Quedes foi a primeira cidade. Eu vou por ordem. Quedes é de onde vem a palavra santo, ou santuário. Santo é Kadosh. Kedesh é santuário. Quando aqueles homicidas buscavam asilo no santuário, eles iam para um lugar santo. Amém.
A próxima cidade é Siquém, significa ombro. Depois vem Kiriat Arba, que é Hebron, outra cidade de refúgio. E Hebron significa comunhão. Comunhão. Do lado oriental do Rio Jordão, para o oriente de Jericó, designaram Bezer. Bezer significa fortaleza. Fortaleza. Depois temos Ramote. Ramote significa um lugar alto ou exaltado. Exaltado. Ramote, lugar alto, exaltado. Depois temos Golã. Hoje é conhecido como Colinas de Golã. Golã, o vinho produzido lá é um dos melhores vinhos. E Golã significa alegria, gozo. Alegria daqueles que saíram do cativeiro. Golã é a alegria dos que saíram do cativeiro. Amém? Golã. Não é lindo? Vamos colocar na ordem em que aparecem. Vemos a ordem santuário, ombro, comunhão. Alguns já perceberam. Fortaleza, exaltado e alegria. Une essas palavras e temos uma mensagem. Não esqueça que os nomes da Bíblia não foram colocados para ocupar espaço. Os nomes têm significados na Bíblia. Significam algo. E é interessante que Deus oculta algumas mensagens nos nomes da Bíblia. Na ordem temos santuário, ombro, comunhão, fortaleza, exaltado e alegria. E aqui está a mensagem. O santuário são seus ombros, oferecidos em comunhão, uma fortaleza para nos exaltar com alegria. Aleluia! Vamos todos ler juntos. O santuário são seus ombros que ele oferece em comunhão, uma fortaleza para nos exaltar com alegria. As palavras que estão em amarelo são os nomes das cidades traduzidos. Temos Quedes, Siquém, Hebron, Bezer, Ramote e Golã. Aqui temos uma figura de Jesus se abaixando e oferecendo os ombros. E estamos cansados, carregados. Foi uma longa jornada e estamos estressados, sem energia. Passamos pelas lutas da vida e ficamos cansados. Ele oferece os seus ombros. Estamos perdidos e ele oferece seus ombros em comunhão. É um santuário. E quando você se apoia nele, ele levanta você. É uma fortaleza para você se abrigar. Ele o exalta acima dos problemas, bem acima dos principados e potestades, acima de Satanás, acima dos poderes das trevas, acima da enfermidade, acima da pobreza, acima de todo nome que se nomeia. Ele exalta você. Você não faz nenhum esforço, somente descansa nos seus ombros. Como a música que cantei, seguro por seu amor, seguro por sua força, e depois diz: On your shoulders you bore me. A força é de quem? A dele. O que você faz? Descansa. O que está fazendo? Descansando. Descansando na sua força, no seu poder. Descanse. Ele é capaz de carregá-lo. Amém? E como ele faz? Ele levanta você. Ele o exalta. O levanta alto com atitude de alegria. Com um sorriso no rosto. Veja a descrição da sua alegria em Lucas capítulo 15. Coloca a ovelha nos seus ombros alegremente. Amém? Há alguns anos atrás no Japão, Jéssica tinha 4, 5 anos. Pela primeira vez, ela foi à Disneylândia. Assistiu à parada à noite. Os carros alegóricos. Tinha muita gente na minha frente. Eu a carreguei nos ombros. E ela ficou lá em cima, com a melhor visão. Acima de todos os japoneses. No ano seguinte, voltamos lá, ela tinha 5 anos e eu a carreguei nos meus ombros. Amém? 2 anos depois, voltamos lá, agora ela tinha 6 anos de idade, eu ainda a levei nos ombros, mas demorou muito para que eu me levantasse. E eu não sabia que a mesma parada demorava tanto, demorou um longo tempo, meus ombros ficaram dormentes. Mas o papai amava muito sua filhinha. E ela gritava e dizia: olha lá, papai, olha lá. Lá está o Nemo, veja, papai, veja. E eu disse: ai, Nemo, é porque o papai ama você. Minhas pernas tremiam, meus ombros tremiam. O pastor Mark, quando eu cheguei, brincou comigo e disse: pastor, não faça isso, pastor, não faça. Vai acabar se machucando. Ele não sabe que eu amo minha filha mais.
e fiz alegremente. Veja esse vídeo e eu vou concluir com isso. Foi feito por um dos meus pastores, pastor Benjamin e seu filho Asher. Isso não foi ensaiado, foi filmado ontem à noite. Veja. O Senhor quer carregar você assim. Veja a alegria do Pai. O Pai está feliz. O Filho está feliz. Eu sou tão alto. Veja a alegria do Pai. Amém. Glória a Deus. Sou grato pela vida do pastor Benjamin, seu filho. Ele ama essa criança. Você viu como o pai estava feliz? O pai se alegra quando carrega seu filho. O filho fica feliz. O filho não sabe, o filho não pode amar o pai como o pai ama o filho. Quando nos tornamos pais e mães, entendemos isso. Certo? O menino ficou feliz porque podia ver o mundo, sentia-se seguro, mas o pai carregava o peso. Por que você pensa que Deus quer nos fazer sofrer, nos esforçar, trabalhar duro? Mas isso não é verdade. Deus quer sempre o lugar do abençoador. É mais bem-aventurada coisa dar do que receber. Deus sempre assume o lugar abençoado do doador. Nós pensamos que Deus quer receber. Deus quer que saibamos que Ele quer dar. Desde que Deus ocupe o lugar do abençoador. Ele é inesgotável. Quanto mais recebe, mais pode abençoar. Quanto mais recebe, mais pode abençoar e dar. Como Maria, que deixou Jesus a abençoar, e ele se agradou disso. Se sentou aos seus pés. Deus gosta de assumir o lugar do abençoador. O maior lugar, o de dar e não o de receber. Deus quer que recebamos. Amém? Os dízimos são uma expressão daquilo que já recebemos. Amém? Estamos sempre recebendo. Aqueles que são bons servos na igreja, bons servos, bons crentes são bons recebedores. O crente que recebe está sempre sorrindo. Amém? Porque são carregados nos ombros de Jesus. Você foi abençoado? Dê a Jesus o louvor, igreja. Ele o carrega nos ombros. Ele exalta você com alegria, com regozijo. Você pensa que está feliz quando ele carrega você, mas ele está mais feliz. Alguns têm me escutado pregar por algumas semanas, mas ainda não colocaram a confiança em Cristo. Você diz, eu sou muito jovem, e diz, tem muito tempo para eu receber Jesus. Mas não percebe que o vingador do sangue está atrás de você, querendo sua vida, seu sangue. Tem gente que morre antes do tempo. Se eu levar você ao cemitério, vai ver que pessoas morrem antes do tempo, até crianças. Quando você está distante de Cristo, o lugar do refúgio, o diabo está à sua caça, certo? Você é presa fácil. Talvez pudesse voltar ao tempo dos judeus, das cidades de refúgio, no Israel antigo. O homem matou alguém, acidentalmente. Agora ele está correndo, fugindo do vingador. Ele corre e passa pela sua casa. E os seus parentes o veem e dizem, está fazendo o quê? Por que está correndo? E ele diz, matei alguém. E a esposa dele sai e diz, entra, não se preocupe, descansa um pouco, relaxa, fica tranquilo. Algumas pessoas não correm para Jesus porque elas pensam na família, a minha esposa, o meu marido, meu pai. O que vão dizer quando eu aceitar Jesus? Amigo, você não sabe que o vingador do sangue está atrás de você. Eu creio que a família dos homicidas acabava se mudando para a cidade de refúgio. Eu penso assim. Amém? Depois você pensa na sua família. A prioridade agora é a sua alma. Não ame a sua família mais do que a Jesus, amém? Deus quer salvá-lo, para que depois de salvo e abençoado, você possa ser uma bênção. Para a sua família, corra, fuja! Talvez este homem estivesse correndo e passasse pela casa de um amigo. Estava tão perto da cidade de refúgio. E o amigo diz, você está cansado, suado, entra. Eu comprei vinho, vamos ter um bom momento. Vamos nos divertir, vamos beber algo. E alguns param, por causa do amigo, não percebendo que o vingador está bem próximo. Alguns não aceitam a Jesus porque têm medo. O que meus amigos vão dizer se eu me converter? Esqueça dos amigos. Sua alma está em jogo.
Você me escuta? Esqueça tudo mais. Jogue fora a capa que impede você de correr, a capa da justiça própria, e corra para Jesus, amém? Seus braços estão abertos, deixe Ele carregar você, seguro, sobre os seus ombros, amém? E aí então, dessa posição de bênção, dessa posição real, poderá abençoar seus amigos e sua família. Agora vai ter algo para dar, amém? Cabeças baixas, olhos fechados. Você que me assiste, essa é sua hora de ser salvo. Jesus espera você, oferecendo seus ombros para ter comunhão com você. Se você crer que Jesus morreu na cruz por seus pecados, se crer que Deus enviou o melhor que tinha no céu, seu próprio Filho, para salvar você, se você crer, não pode escapar à justiça, a não ser através de Jesus, que foi julgado no seu lugar e recebeu a punição dos que violaram as leis de Deus. Tudo foi levado por Jesus na cruz. Se acreditar nisso, amigo, não será visitado pelo vingador, não estará sob a ira de Deus. Deus enviou seu Filho, e a sua justiça foi satisfeita com a morte de Jesus, por você e eu. Veja, amigo, Deus amou tanto você que enviou o seu Filho. Deus entregou o melhor que possuía por você e para salvá-lo. Se esse é você, faça essa oração agora, faça em voz alta. Diga: Pai Celestial, creio que me amou e enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz por meus pecados. Eu creio que o sangue de Jesus foi derramado em meu lugar, por mim. Seu sangue me purifica de todo o pecado. Porque Jesus foi punido, eu nunca serei punido. Porque Jesus foi condenado, nunca serei condenado. Nunca serei julgado. Porque Cristo levou tudo. Obrigado, Pai. Jesus ressuscitou para não morrer mais, como testemunho de que meus pecados foram tirados. Eu confesso Jesus Cristo como meu Senhor, em nome de Jesus. E todo o povo diga: amém, amém, glória a Deus, amém. Se você fez essa oração, amigo, você agora é filho de Deus. Você é permanentemente, eternamente salvo e está no refúgio que é o Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. E Deus prometeu que nesse lugar bênçãos cairão sobre você e sobre a sua família. Amém. Onde estiver assistindo, fique de pé. Esse Deus maravilhoso, no Antigo Testamento era chamado Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Operou milagres quando foi necessário. Abriu o mar quando não existia outro caminho. Transformou água em vinho. Esse Deus quer abençoar sua semana, sua família e seus amados. Está pronto? Ele é o socorro bem presente nessa semana. Na semana que está adiante de nós. Creia e libere sua fé. O Senhor, o mesmo Deus que abriu um caminho para os filhos de Israel quando não existia caminho. O mesmo Deus que deu vitória a Davi sobre Golias. O mesmo Deus vai cuidar de você durante esta próxima semana. O mesmo Deus dos milagres vai ser o Deus que vai realizar milagres de graça e vitórias, abrindo as portas que estão fechadas, multiplicando o que você possui. Esse mesmo Deus abençoe você e sua família. O mesmo Senhor Jesus guarde e preserve você. O mesmo Deus que prometeu guardá-lo sob suas asas. Nenhum mal sucederá a você durante esta semana, porque o mesmo Deus que protegeu Davi, o mesmo Deus que protegeu os filhos de Israel do calor com a coluna de nuvem, o mesmo Deus que protegeu Israel dos seus inimigos, vai cuidar e proteger você durante esta semana. O mesmo Deus que concede favor, através de Jesus, lhe conceda graça sobrenatural. Não interessa sua educação, não interessa o seu talento. Deus vai lhe abençoar, vai ser favorecido como Naftali e ficará satisfeito com a graça do Senhor. Que durante essa semana, o Senhor sorria para você e lhe conceda, e aos seus amados, sua shalom, saúde, paz
e plenitude. No nome de Yeshua HaMashiach. Deus abençoe vocês. Amém. Glória a Deus. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.